Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Um prazer estarmos juntos novamente aqui hoje. E a nossa terra, nossa querida Santa e Bela Catarina, está passando por momentos difíceis. Eu sei que você, na sua casa, sabe disso. Você está lendo através de notícias e, ao invés de se lamentar, você poderia se mentalizar para que essa situação mude e essas pessoas que tiveram todos esses problemas sejam amenizadas e que a vida delas possa voltar ao normal. Isso faz parte, isso é uma coisa cíclica, isso aconteceu no passado, acontece no presente e vai se repetir no futuro. O que a gente pode fazer é minimizar, se os governos tomarem certas providências, evitarem que as pessoas se coloquem em determinadas situações perigosas, dando uma política habitacional mais decente para as pessoas, isso se evita no futuro. O de agora é irreversível, está feito. Antes de eu apresentar meu convidado hoje, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou homenagear uma pessoa muito especial que disse essas palavras que eu vou ler para vocês. Excepcionalmente hoje vamos começar diferente. Eu gostaria que vocês abrissem os seus corações e usassem menos a mente racional e prestassem atenção nisso aqui. Já tivemos ocasião de dizer: desgraçado daquele que ousar parar no meio do caminho para olhar o que ficou para trás. Não nos detenhamos a mirar com perigosa curiosidade o que deixamos na retaguarda. Um incêndio imenso o devora. Se não prosseguirmos, seremos consumidos por suas chamas. Não pensemos, pois, no fogo que deixamos para lá, muito distante de onde nos encontramos. Mas no vulcão que a tudo vitaliza, o fogo do Espírito Criador, ou seja, o mesmo que há perto de 1000 anos já profetizava Ghiacchino da Fiore, um abade calabrês, de quem nos fala Dante que passou o reino do céu, está passando o do Filho e próximo, acha-se o do Espírito Santo. Com efeito, reinou o Pai durante o apogeu do hinduísmo, o Filho durante o verdadeiro cristianismo, e hoje está germinando uma nova civilização que nos há de conduzir ao reino do Espírito Santo, cuja energia criadora, cuja inspiração há de transformar fatalmente a face do mundo. O momento atual da humanidade é bem semelhante ao que está consubstanciado nas incomparáveis palavras de um ser elevado, a quem o vulgo prefere chamar de Kut Umi. Aqui os egos retardatários perecem aos milhões, com vistas aos que tomam o citado ser como patrono, e no entanto repelem e truncam os seus ensinamentos. É o momento solene que os mais aptos sobrevivem e os inaptos são aniquilados. Somente a matéria, o homem material, é obrigada por seu próprio peso, puramente tamásico, ou a mais densa das 3 qualidades de matéria, dizemos nós, a descer até as profundezas do círculo de necessidade e de tomar aí uma forma animal. Quanto ao vencedor desta trajetória através dos mundos, os fatos são iguais em todas as manifestações da vida, dizemos nós. O ego espiritual subirá de estrela em estrela, de mundo em mundo, encontrando em sua progressão circular sua antiga condição de espírito planetário puro, porquanto, elevando-se mais alto ainda, atingirá finalmente seu ponto de partida, e daí imergir-se-á ao mistério. Nenhum adepto jamais penetrou além do véu na matéria cósmica primitiva. A visão mais perfeita, superior, é limitada ao universo da forma e da matéria. Do mesmo modo, quando tal ser refere-se ao atual estado da humanidade, a cada passo nos acotovelamos nas ruas das cidades com seres não mais possuidores de alma. Quando Kut Umi fala desses seres sem alma, ele não se refere à alma animal, manas inferior, mas sim à alma divina, manas superior, etc. Mesmo porque ninguém pode viver sem ser animado por alguma coisa. A maioria vive pelos seus próprios atos e pensamentos animalizados ou inferiores, ou melhor, de matéria puramente tamásica. O grande mistério da vida está em harmonizar as 3 qualidades de matéria, Rajas, Sattva e Tamas, já que o homem possui 3 corpos, segundo Plutarco e outros mais, e da harmonia perfeita entre eles, físico, astral ou psíquico e espiritual, nasce o homem sintético, o adepto, etc. Deles fugiram todos os vestígios espirituais. Por isso mesmo, caminho da 8ª esfera, que outra não é, dizemos nós, senão a que chamamos de região do não ser e até 0 dimensão.
já que acima e abaixo do 7, evolução e involução, ou tudo ou nada, medite quem quiser e resolva quem puder. Como já dissemos, o universo evolui perpetuamente e em espiral ascendente, a humanidade inteira. E se nessa espiral ascendente procuramos o nosso aperfeiçoamento, as emoções e os pensamentos brilharão em toda a vivíssima luz do Supremo Bem. Nada pode reter a evolução. A quem não a seguir será vítima de sua desgraçada incompreensão. E outra razão não possui o que está consignado na seguinte passagem do Bhagavad Gita. Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma, a lei justa, declina e Adharma, o contrário a Dharma, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, que é a idade. E foi para o restabelecimento da lei que vieram ao mundo grandes e pequenos seres. Do mesmo modo que certos movimentos da mais transcendente espiritualidade em prol da felicidade humana. Um desses movimentos é aquele em que a sociedade brasileira de Eubiose acha-se empenhada. Qual loto nascido do fundo das águas ela nasceu no lodaçal imundo em que está vivendo a humanidade odienda, a fim de que o perfume inigualável dos seus ensinamentos pudesse concorrer, de algum modo, para a paz e felicidade entre os homens da terra. Já dissemos, quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza, porque conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza escrava e submissa obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a natureza humana. E são tais elementos transbordados que se poderia chamar de excesso de matéria tamásica, em desequilíbrio, portanto, com as outras duas qualidades da matéria, a rajásica e a sátvica, de que a própria lei serve-se para realizar a obra terrível, mas necessária da destruição, segundo destruins et construins, para não dizer da transformação do mal em bem, já que foi o próprio homem quem ousou inverter a face das coisas, se não contrariar a lei, que a tudo e a todos rege, segundo estas proféticas palavras: quem semeia ventos, colhe tempestades. Quanto mais pesado fizerdes o mundo, mais o mundo pesará sobre ti. É o choque entre a matéria e o espírito, Prakriti e Purusha. A verdade primordial que se gastou com o tempo foi adulterada pela ignorância humana, contra si mesma mascarada de mentira. É, portanto, para desmascarar a mentira e apresentar ao mundo a verdade em sua original pureza, que trabalha a lei, lançando mão da dor, que foi o próprio homem quem buscou para si mesmo, como único meio, aliás, com que se purificam as almas imprevidentes. Os tempos esperados já chegaram. Aproxima-se o reino do templo de Deus sem nome e sem culto, que é da teosofia, por ser a verdadeira arca da salvação, da qual se serviram todos os éons ou noés, para defender os eleitos contra as águas destruidoras, ou mortais, da ignorância humana em cujo bordo ainda hoje podem se ocultar todos os homens de boa vontade, isto é, livres de preconceitos, isentos de ideias separatistas, mas em ânsias de um ideal da mais pura espiritualidade, ou com o único que pode abastecer a sua mente e o seu coração com a sabedoria e o amor, que são dons naturais de todos os homens. Quanto aos demais ideais hoje existentes, referimos-nos aos não espiritualistas, são oriundos dessa mesma confusão estabelecida no fim de um ciclo apodrecido e gasto, para não dizer formas ridículas do maior de todos os ideais, que é o da fraternidade humana. Por isso mesmo, sem distinção de raça, crença, sexo, casta ou cor. Não faltam, no entanto, pessoas que hajam perdido por completo toda e qualquer ideia de salvação. E justamente por possuírem a mente nublada por esse turbilhão de coisas desconexas, confusas, absurdas e repletas de maldade que se manifestam hoje na Terra, tenham pensado naquela famosa frase de Enéas em Virgílio e Eneida: Una salus victis nulla sperare salutem, isto é, uma só probabilidade para os vencidos, não esperar salvação alguma. No entanto, uma esperança resta ainda para todos, desde que não se deixem levar ao desânimo ou à falta de confiança em si mesmos, a de buscar a salvação por esforços próprios, embora guiados pelos esplendores dessa luz intensíssima, que é mantida nos brandões empunhados pelos grandes seres de compaixão, cujo único papel na Terra é o de servir de guias e condutores de uma pobre humanidade a tatear nas trevas de sua própria ignorância pelas coisas reais e verdadeiras que são as do Espírito.
Por isso mesmo, seres que a tudo renunciaram pelo bem de todos, mas nunca, absolutamente nunca, esses pretensos redentores do mundo, salvadores de pátrias decaídas por sua própria imprevidência, que outra coisa não são senão a expressão lídima do fim de um ciclo, que aos poucos se desmorona para o dealbar de outro ciclo, portador de melhores dias para o mundo. Quanto aos recursos ou meios de que se serve a luz a que nos referimos, estão consubstanciados nos 3 caminhos e a teosofia é a primeira a preconizar: o da sabedoria, o do amor e o da ação, já que ela em si mesma possui esse tríplice aspecto. Saber que ilumina, amor que sublima ou purifica e ação que constrói ou edifica. São ainda as 3 sucessivas aras de que nos fala Filóstrato: a da pobreza, do aprendiz ou neófito, que começa, e da suprema arte do companheiro, que já dominou as ciências profanas, e finalmente a da morte, da qual triunfou o mestre ressuscitado como Jesus, em seu sepulcro, que não é outro senão o da carne ou do corpo físico. Para terminar, o nosso maior desejo é que todos quantos tiveram a dita de nascer nesta parte do globo, segundo exigiu a própria lei, possam ter a nítida compreensão do seu dignificante papel, melhor dito, dever, de trabalhar por esse amanhã resplandecente, empregando um instante que seja de sua vida de modo louvável ou condigno, com a sua hierarquia de homem ou ser pensante. Por exemplo, evitando a mentira, o ódio e tudo mais quanto possa prejudicar a formação do seu caráter, a sua alma. Do mesmo modo, cultivando a mente, não só com a leitura e o estudo de bons livros, principalmente teosóficos, como também por meio de bons pensamentos, principalmente a favor dos que sofrem, quase sempre por ignorância das coisas superiores ou divinas. Como ainda defendendo o seu corpo físico, como o tabernáculo que é da alma e do espírito, para não dizer um maravilhoso templo dentro do qual devem consorciar-se ou unir-se os dois, alma e espírito. Segundo a fábula grega de Psique em busca de seu amante. Evitando ainda todo e qualquer excesso, os vícios estão em voga nessa época de loucuras, em resumo, acima de tudo não contrariar a sua consciência, que nunca mente nem é falível, mas ao contrário aponta sempre o erro ou a falta cometida e a virtude que deve ser praticada todas as vezes em que o homem se encontra só no silêncio solene de suas paixões abafadas. Cultivemos, pois, a excelsa tríade do bom, do bem e do belo para o aprestamento da era nova de paz, amor, sabedoria e justiça entre os homens. Seja a paz em todos os seres. Bem, eu até peço desculpas para vocês por tão extensa leitura, mas vi necessário fazer isso porque eu achei que tinha que fazê-lo. Antes de vir para o programa, já tinha uma sinopse do nosso tema, o nosso convidado que está aqui pacientemente nos aguardando também aqui, que ele não sabia disso também, né, porque o nosso programa é tudo uma surpresa, mas eu senti que eu deveria fazer essa homenagem a este ser, que eu não quero citá-lo, né? Ele não precisa disso, mas todo mundo já deve ter, reverberou em quem tem que reverberar, e trazer essa presença, com certeza, fazer essa ligação que nós sempre fazemos, mas hoje potencializando, trazendo essa mensagem que, por sinal, é muito oportuna por tudo isso que está acontecendo. Essa mensagem foi escrita há muito tempo, mas parece que foi escrita um pouquinho antes do nosso programa começar. Bem, vamos então tirar o foco da minha figura agora. Boa noite, Jorge. Eu não estava tendo paciência, eu estava aqui aproveitando. É mesmo? Deleitando. Não, eu achei fabuloso esse. Eu acho que tinha... e é um texto esotérico, iniciático e na sua aparente simplicidade dá para a gente ficar aí, montar uma escola de iniciação para trabalhar só esse conteúdo. Porque cada linha que se diz ali, então tem uma explicação lógica e como que isso aí interage unindo o visível com o invisível, o oculto com o que a gente tem como entorno, como prática, isso tudo é o que está nesse texto. E é uma coisa muito interessante, então esse texto que deve ter, obrigatoriamente tem no mínimo 45 anos, não sei em que época foi escrito, mas tem no mínimo 45 anos. No mínimo 45 anos. No mínimo 45 anos. E ver o que fala das forças da natureza, ou nós as dominamos, ou elas então vão nos dominar o ambiente e fazer conosco o que nós fazemos com as formas que nós criamos.
E é exatamente o que nós estamos passando aqui no estado. Incrível, né? E vejo que você mandou o e-mail sobre o assunto programa no dia 20 ou 21, antes de acontecer antes não tinha acontecido nada disso. O que a gente está experienciando Exatamente. hoje. Né? Então, primeiro, boa noite. Isso. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui. Uma reunião fraterna de irmãos. Né? Hoje nós temos 3 visitas aqui temos também, 3 né? visitas, Nós temos o seu Alvim, né? O seu Alvim, que é o nosso amigão, nosso irmão, o Paulo Onofre e o Fernando? O Felipe está aqui, também estão no nosso auditório, nos nossos estúdios. E você sabe, se você quiser, nossos estúdios estão abertos, basta você telefonar e dizer, vem aqui assistir, participar dessa celebração conosco. Então, vamos tentar justificar essa hora junto e fazer o melhor possível. O título disso aqui, Jorge, o título desta maravilha que eu li, né, chama-se Novos Rumos, é o título do nosso programa hoje, o tema do nosso programa, Novos Rumos. Eu acho que é impressionante como as coisas se encaixam, né? O tema vem, parece que ele se encaixa exatamente na hora que ele tem que se encaixar. Essa é uma prova impressionante incontestável, isso, né? Assim, o que está escrito ali se aplicar exatamente fisicamente ao nosso estado nesse período, né? O que nós temos assistido, Grego, é assim, o ser humano, então, ele se sente órfão, né? Para a gente chegar nessa questão dos novos homens. Órfão, assim, então, o Ocidente, ele entende que nada o antecedeu. Então, o Ocidente inteiro, se o máximo que se consegue conceber é o que a ciência diz com relação ao Egito, então 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, né? Então, toda a história humana, ela é renegada, ela é recusada pela ciência oficial hoje e, por decorrência, pela própria humanidade, que ela baseia a sua cultura no que a ciência prova. Então, a gente vive um mundo academicista, né? Então, eu reneguei o meu passado, eu não tenho um futuro, porque eu não construo o meu futuro, e eu fico pressionado por um presente que eu não entendo, né? Então, é aquela pergunta da pirâmide, quem és, de onde vens, para onde vais, né? Então, hoje é não sei, não sei, não sei, né? Quando a resposta seria, eu venho da divindade, eu sou a divindade e eu vou para a divindade, né? Só que hoje, então, a gente se encontra dessa forma. Como eu não tenho âncora, né? A sociedade hoje, as pessoas, elas não têm a origem definida, né, por falta de cultura a respeito disso, né? Então, a gente fica como um barco de papel em dia de tempestade, vai para onde o vento sopra mais forte, né? Por conta disso, então nós nos transformamos em números ou em adjetivações quaisquer, menos em pessoas. Não se diz assim, na eleição foram tantas mil pessoas, foram tantos mil eleitores. Não se diz assim, a pessoa foi comprar alguma coisa, o consumidor foi comprar alguma coisa, o cliente foi comprar alguma coisa, né? O paciente foi... Então, sempre tem uma denominação, mas nós perdemos a denominação de pessoas. É verdade. Né? Somos números também, não, né? Estatística, nós somos qualquer coisa, né? Menos seres. Pessoas ainda, né? Não falei nem seres humanos conscientes, que também aí já era querer demais. Quando então a gente aceita esse estado de coisas, né, passa a não ter um passado, não construir o próprio futuro e não entender o presente, a gente vai reclamar do quê? De tudo. E por que a gente reclama de tudo? Porque nos dá prazer reclamar de tudo. E aí quem se alimenta com o prazer que a gente tem em reclamar de tudo? Isso que a gente criou. As dores que nós criamos. Exatamente. O ser humano, ele é o dínamo, né, de todas as suas tristezas, né, e de todas as suas alegrias, todas as suas derrotas e todas as suas glórias. Não há a quem imputar uma culpa. Não tem uma divindade que está castigando e não tem uma divindade que vai salvar. Não, ninguém pune por prazer, né? Isso só os falsos deuses criados pelas religiões que punem por prazer. E as religiões, então, os sinais aproveitaram essa lacuna, que é assim, esse bando de desorientados em que se transformou a humanidade hoje, e aí promete assim, não, seja bom, não peque, porque Deus está te olhando e vai te castigar, e quando você morrer, se você for bom, vai para o céu, quando você for ruim, vai para o inferno. Aí outras religiões, outras vertentes, não. Nada de você receber o teu castigo, o teu merecimento só depois de morto. Vem cá, que eu sou teu interlocutor, paga uma parte para mim e eu
falo com o homem para te ajeitar a vida agora. Então todo o reino de Deus vai ganhar agora na terra, você vai ser feliz, vai ter o que quer, vai ter dinheiro, não sei o que e tal. Então, as religiões, elas navegam exatamente na preguiça do ser humano. Sim. Por isso que nesse texto aí está dito vontade, amor e atividade. Vontade, sabedoria, é amor, sabedoria e atividade, porque se você não tiver vontade, sabedoria, equilibrada com amor, né, e atividade, você fica em função de quem estiver no teu entorno. Aí, também, uma coisa muito interessante está dito no início, falar da questão do fogo, né, a que o ser humano se submete e das tempestades que ele mesmo cria, né, com relação ao quê? Aqueles seres que eu crio, que são as minhas dores, desejos, amores, ódios, expectativas, frustrações e tal. Então, eu crio esse ser, né, não resolvo um sentimento qualquer, e aí eu carrego esse ser, né, essa frustração, é muito comum assim, né? Não, porque ele tem um problema de infância, porque ele não resolveu isso, porque o pai dele isso, a mãe dele isso, daí a pessoa, não, realmente, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, não sei o quê, meu antepassado, meu atrás, fez não sei o quê, por causa disso... E aí ele já vai assumindo toda aquela... Não, ele assume e assim, você pergunta assim, só fazendo um parênteses, né? Como é que o meu corpo está hoje, meu corpo físico? O que o meu corpo físico é hoje? É muito simples. Fisicamente, quimicamente, biologicamente, né, ocultamente, eletricamente, é só você lembrar o que você pensou ontem, o que você sentiu ontem. Tudo o que você pensou ontem e você sentiu ontem se transformou em impulsos eletromagnéticos, né, em química, e o teu organismo é hoje o que você pensou ontem. Aí assim, e como é que eu vou estar amanhã de saúde, de cabeça? Como é que eu vou estar? Como é que o meu astral, que é a forma que todo mundo gosta de falar, como é que eu vou estar amanhã? Muito simples. Veja o que você pensou hoje durante o dia, o que você sentiu hoje durante o dia. E isso se transforma eletricamente, quimicamente e vai dar a tônica da tua existência amanhã. Então, se eu trago lastros, né, de infância, né, de antepassados e tal, e aí eu sinto prazer, né, em sentir dor, eu sinto prazer em sofrer, eu sinto prazer em que alguém se compadeça de mim. Então, chega assim e pergunta assim, como é que você está, tudo bem? Ih, olha, já que você perguntou, vou te contar. Tá, o negócio é o prazer de alimentar as dores, e quem está ouvindo é o prazer de ouvir as dores do outro. E quando ouve, eu tenho uma dor qualquer, né, uma mágoa qualquer, uma ansiedade, qualquer um desses seres que a gente cria, e eu reparto contigo, eu estou alimentando, né, estou trazendo você para esse mundo que eu tenho, esse ser se alimenta de você também, você passa a se compadecer, se alimentar, né, da mágoa que eu criei, você dá a tua vida para alimentar a mágoa que eu criei, e a gente cria uma pasta astral onde a gente perde a identidade. Isso a gente tem o exemplo todos os dias, assim, né? Porque Sem a gente está dúvida. conversando com alguém, de repente se aproxima uma outra pessoa com uma pessoa negativa, e se você não se vigiar, daqui a pouco você está fomentando a negatividade dela, mas sem dúvida. E aquilo vai contagiando como se fosse uma coisa que pega contagiosa, né? E aí, a gente já conversou outro dia aqui, que daí nós gastamos a vida alimentando essas dores. E a gente tem que ver o seguinte, se aconteceu um fato qualquer desagradável há um ano atrás, por exemplo, não é? E aí agora eu vou te contar em detalhes, o fato está acontecendo agora novamente, claro, e com claro. um agravante. Você que não sabia da existência e estava imune, né, a esse desperdício de energia, você passa a estar entrelaçado com um evento no dia em que ocorreu. Perfeitamente. Perfeitamente. Entende? E aí a humanidade fica se entrelaçando, fica aquela coisa pastosa, sabe? Aquela coisa assim, na parte mais densa do astral, e se criam seres inconscientes, esses seres se alimentam da vida dos seres humanos, e aí vai indo uma confusão onde se perde totalmente a identidade. Agora você está tocando num assunto, e está um assunto, encaixa bem o que eu vou dizer, exatamente o que você está falando, que, por exemplo, agora entrou na moda, principalmente no mundo virtual, onde eu frequento muito, né, porque é o instrumento da minha comunicação, o tal do Nibiru. Tal do Nibiru, esse cometa que alguém vaticinou, que alguém chama de planeta X, o chupão, absinto, não sei o que, tal, e a turma desde já, é exatamente isso que você acabou de dizer, a turma desde já está todo mundo preocupado com o Nibiru, porque está escrito nos livros, alguém profetizou tudo isso aqui. Então isso aí o que está fazendo, né? O que você acabou de dizer, está fazendo uma alimentação de uma coisa que não existe, que não vai acontecer Nibiru nenhum, não vai acontecer mesmo nada, nem agora, nem em 2012,
Nada, absolutamente nada, a não ser as coisas cíclicas, normais e naturais. O resto, é claro que pode acontecer alguma coisa. Desculpe se eu estou até interrompendo. Não, mas é isso mesmo. Só vai acontecer se eu criar, e se essa forma de pensamento começar a engrossar, isso vai acontecer. Como quando o ano mudou do ano 1000 para 1001, pensava que o mundo ia acabar no 2000, no 2005. Perfeitamente, não acontece nada, gente. Passam as pessoas, passam as profecias e nós continuamos aqui numa boa, vivos, tem que ver felizes. que a humanidade ela não existe há 2000 anos ou 5000 anos, são milhões de anos. Milhões, Ciclicamente, como você leu no texto, então tem o acúmulo de matéria tamásica, que é o vermelho, tem entre Sattva, Rajas e Tamas, né? Então, onde tem o acúmulo de matéria tamásica, o que é matéria tamásica? É a matéria mais densa, é o vermelho que se acumula pela própria interação humana. Então, se tem um país que ele vive na beligerância, que ele vive no ódio, que ele vive oprimindo, ele vive cometendo crime de lesa humanidade, lesa divindade, lesa evolução, ele acumula matéria tamásica pelo próprio ódio, né, que esse povo sente com relação aos demais, e pelo próprio ódio que os oprimidos sentem com relação a eles. Isso então cria uma densidade de matéria tamásica, matéria vermelha, e em finais de ciclo, periodicamente, a natureza, que a própria Terra, que é um ser vivo, essas forças, elas têm que voltar ao equilíbrio, porque senão congestionaria o planeta, não comportaria a vida. O voltar ao equilíbrio é ir e fazer com que essas áreas sejam harmonizadas. Sim. E aí como é que se harmoniza uma área onde tem uma acúmulo de matéria tamásica? Se harmoniza com água e com fogo. Com fogo, perfeitamente. Não é? E é o que aconteceu, a queda da Atlântida, a queda da Lemúria, aconteceu com isso, com a interferência de um planeta externo, no caso a Lua, que uma parte caiu na Terra e provocou que a gente conceitou como... E todas as transformações se dão através dos elementos, não são isso? Sem dúvida, não tem magia. Água, fogo... A gente tem que entender e tem que assimilar... O vento, né, os furacões... Tem que aceitar que é assim, se houvesse a divindade unindo e se divertindo com o ser humano, ela não precisaria esperar alguma coisa para fazer isso, não precisaria haver uma demanda. Se o mundo é tão imperfeito assim e horroriza de tal forma a divindade, por que a divindade então não vem e passa o pano? Claro, né? Seria o mais lógico. Apaga o Sol central, que daí apaga os sóis, os ísis cósmicos, né, no astral. Aí o nosso Sol, que é um conglomerado eletromagnético que não é amarelo nem vermelho, que é azul, ele deixa de emitir, né, esse eletromagnetismo que para a gente vem com o prana, deixou de pulsar, em 11 anos o conceito de vida no universo deixa de existir e acabou. Perfeito. Aí volta, né, e reescreve toda a coisa cósmica. Por que não é assim? Porque a coisa não é tão caótica quanto se vê, né? Porque a humanidade ela tem que interagir no plano mais denso para evoluir, a matéria tem que adquirir consciência, o processo é transformar vida em energia em vida consciência. O que está acontecendo faz parte do projeto, faz parte do processo e do projeto, que o projeto da criação do não cósmico foi um atalho para que a humanidade evoluísse mais rapidamente. Sim. Então o que não se pode é achar que está tudo errado, tudo virado ao avesso, e já que está tudo virado do avesso, mesmo está tudo errado, então vão chutar o pau da barraca. Aí, claro, você pega a mídia, então acontece uma desgraça de tipo X, aí então ela fala, e aquilo propaga um monte e todo mundo sofre com aquilo, então um crime, alguma coisa qualquer, essas esquisitices que acontecem. É uma forma de dominação. Desvios, claro, aí o que acontece? Então, isso de tantas pessoas se compadecerem, se entrelaçarem astralmente, vitalmente com aquilo, elas dão a vida para que aquilo se repita. O que é? Então, aconteceu em determinado caso, em determinado lugar. Foi criado um ser ali, né? E você vê que se repete em outro lugar, né? Mas é claro. Quem é que está fomentando isso? A própria porque mídia? Assim, quando eu crio alguma coisa mentalmente, né, essa coisa, quanto mais densa ela for, mais rapidamente ela tende a ser parida no plano físico. Então, se eu crio uma ideia, essa ideia ela toma corpo e você acredita, vários acreditam, né, e ela fica vitalizada, ela por gravidade, ela desce, né, para o plano mais denso e se transforma em realidade. E quando eu tenho formas astrais, né, formas mentais, emoções ou pensamentos muito densos, entrelaçados a um ser ou a um grupo, eles tomam tal atividade elétrica, tal vitalidade, né, que ele tem condição de interferir na humanidade para que daí aquela pessoa faça aquilo. E por quê? Como foi dito aqui, é que a humanidade então devia estar equilibrada, né, no conceito de corpo, alma e espírito, quer dizer, um espírito integrado com uma alma, então uma alma harmonizada, harmônica,
integrada com a intuição, aí eu teria uma lógica intuitiva, aí eu teria uma mente concreta também permeada de intuição, aí eu teria um corpo astral lógico, né, com razoabilidade, eu teria emoções razoáveis, eu teria um fluxo divino, eu teria um fluxo de vitalidade, um fluxo de consciência, de tal forma que a humanidade enxergasse o que está acontecendo. Por que foi dito aqui que então a gente dá de ombro todos os dias com seres sem alma? Isso. Alma não no conceito de ânima, como Sim, você bem leu, porque ânima é o que nos anima da vida. Quem não tem ânima tá morto, acabou o ciclo de vida, não é? Mas o conceito de sem alma, como mente abstrata, como princípio superior, é que assim, o processo é um só. Então eu tenho um influxo, né, que vai me levar à existência. E esse influxo tem que ser mantido porque ele é a essência da própria existência, que é transformar a vida em energia em vida consciência. Quanto mais brutalizada é a existência, quanto mais bestializada é a existência, quanto mais ignorante é a existência, quanto mais automatizada é a existência, eu fico vivendo em função só do que eu crio astralmente. Eu passo a ser objeto, né? Eu passo a ter como senhor, não o meu próprio ser superior, não o meu próprio espírito. Eu passo a ter como senhor as formas elementais que eu criei, meus medos. Eu sou filho dos meus medos, eu sou comandado pelos meus medos. Não só os seus, como dos que lhe circundam, todos são entrelaçados. Nesse ponto, aí o eu, né? O divino em mim, ele não tem condição de atravessar, de permear, né? Então, da mente concreta para o plano astral até chegar no físico, no vital, e há uma dissociação. Então, você tem físico, vital e astral, né? E resquícios de mente concreta, que a mente concreta são 7 planos. Então, o primeiro plano fica para organizar o astral para que nos organize completamente, que seria o instinto básico, né? Então, acima disso não tem nada. Então, o princípio divino em você, em mim, nessa pessoa, caso acontecesse, deixaria de existir, e ela é fruto só dos seus ímpetos, dos seus impulsos, né? E aí acontece assim o que a gente tem visto, né? Aí, assim, são seres, seria o conceito de zumbi, né? Que é parecido, né? Sim. Então, você está completamente desconectado com a essência que originou a tua existência. Entende? Então passa a ser uma existência completamente sem sentido, é sem norte, é bússola estragada. Você não tem mais o que fazer a não ser viver como refém das tuas próprias criações astrais e mentais, né? E torcer para que a morte chegue rapidamente como um prêmio bem-vindo para uma vida sem sentido. Isso, acham que é um prêmio, né? As pessoas acham que é um prêmio. Nesse caso, ela vem como um prêmio para uma vida sem sentido, né? E aí, então, vai passar pelo processo depois da morte e tende a voltar. Aí é que a onça bebe água. É porque a gente tem que entender, assim, a evolução, ela se processa antes da existência física, durante a existência física e continua depois. Claro. Então, essa que é a questão. Não tem essa não de assim, vou terminar logo essa porcaria, vou pular da ponte para resolver. Se pensa que termina ali... Não é tão simples assim. A existência, a coisa cósmica é uma coisa séria. Não é casa da mãe Joana, não é brincadeira de criança, não é lugar de impúber, assim, é uma coisa séria. Há uma expectativa cósmica na evolução. Há uma dependência da divindade no processo evolucional humano, porque a gente geometriza e a divindade não geometriza. Então, e é um processo sequencial. E as humanidades futuras, os seres futuros, né, dos próximos ciclos humanos, dos próximos planetas, todos eles dependem do sucesso humano agora, porque o que nós estamos gerando agora é que vão ser os seres do futuro. Os pensamentos e emoções que nós temos agora são os corpos densos, né, dos seres que vão existir. Sim. Entende? Então não tem como eu achar que finita a minha vida, acabou e eu estou de férias. Não, a responsabilidade é a mesma, continua, o processo vai em frente, não é assim que funciona. Né? O que o autor aqui quis dizer? Professor Henrique José de Souza, Aquibel, o sexto planetário, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O que ele quis dizer quando ele diz que os que não se ajustarem, não sei se é o termo assim, sobre a questão da aniquilação? Sim, é que assim, isso acontece em várias camadas, né? Por exemplo, até que a gente já conversou aqui, por exemplo, se eu pego o reino mineral, então existe um plano inteiro no reino mineral, onde eu tive um Buda do reino mineral, Agzi Muni,
inteligências do reino mineral, os que não evoluíram, a matéria que não acompanhou a evolução do reino mineral, por isso que fala nas pedras mágicas, e tal, essa matéria que não acompanhou, né, ela está hoje como residual ainda em evolução, que é o mineral que a gente conhece. Tá. Então, esses não passaram no ciclo e aí ficaram no ciclo seguinte para auxiliar. Porque eles estão todos presentes aqui no ciclo, no ciclo luminal, todos os reinos estão representados. A mesma coisa o ciclo vegetal e a mesma coisa o ciclo animal. Então, cada ciclo gerou um Buda, uma hierarquia que interferiu na humanidade seguinte, e os que ficaram ainda em evolução tomaram formas diversas, porque assim, os animais sagrados, né, e o Buda, que é Magas e Imune, os animais é Turus e Imune, ele não tem o formato de um animal como a gente conhece, né? Os animais que a gente conhece são seres que não acompanharam a evolução no seu ciclo. A mesma coisa vai acontecer com o reino hominal, né? Então, o hominal, ele tende a angelical, ele tende à humanidade alada, ele tende à humanidade flogística, e os que foram ficando para trás fazem parte do processo de estruturação da humanidade seguinte. No final de um ciclo inteiro, e aí eu quero falar de zero dimensão, acabou o que se chama de um dia de Brahma. Sim. No final de um dia de Brahma, aí então o não manifestado, ele se recolhe em si mesmo, ou Deus se recolhe em si mesmo para analisar a sua criação e o resultado da sua criação. Então, a matéria, a vida, a energia que foi transformada em vida, consciência, volta a ele. Então, o nosso destino é sempre um só, é ser um. O Atiniati Niatati, né? Esse é o destino final de todo o gênero humano, de todos os seres. No final desse um dia de Brahma, né, quando daí o universo entra em Pralaya, que é uma noite de Brahma, que é um descanso, aí então o que não foi transformado de vida energia em vida consciência, ele deixa de existir enquanto matéria. Então, chegou no final de um ciclo. Aquele ser humano que passou por todas as existências, então veio lá do reino mineral, vegetal, animal, hominal, não sei o que tal, e não teve Cristo, não acompanhou, não teve Cristo, engraçada maneira para a gente falar. Então não teve jeito, não acompanhou a evolução, não é que alguém vai punir, é que aquela parte de matéria que lhe compete, né, que ele usou como corpo várias vezes, como alma, como corpo vital, como corpo astral, como mente concreta, essa matéria não tem consciência para compreender o processo, né? E ela então some, né? Passa a fazer parte de um conceito, de um potencial, né? E aí no próximo dia de Brahma, quer dizer assim, quando a divindade se manifesta para criar novamente o cosmos, aí então ele vai ser a matéria que vai evoluir novamente. Quer dizer que enquanto o ciclo estiver vigente, o ser, vamos chamar assim, o ser tem toda a condição de cumprir a lei e seguir a lei. No caso do ser humano... Isso, no caso do ser humano. Quer dizer, fechou o ciclo, você não se transformou, vamos dizer em linguajar assim, aí, meu querido... Não tem segunda chance. Porque, não assim, tem segunda chance e você vai ter que mais um ciclo, pelo menos. São 777 existências, né, para que o homem, então, adquira a consciência de quem ele é. Né? 777 existências para saber quem sou eu. Exato. É assim para que você descubra o eu sou o que sou ou eu sou quem sou, que é acima do eu sou o que sou está acima do que eu sou quem sou. Aí, se no final desse processo... Você não pode abreviar isso aí? Não se abrevia essa 777 ou é um número que tem que ser... Não, se abrevia, obviamente. Pode se abreviar, perfeito. Sim, o 777 é assim, você... crime de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, vai tal, faz, porque você tem o livre-arbítrio, você faz o que quiser da vida. Claro, né? Claro. E você tem, assim, a divindade, ela espera que cada um seja exatamente igual a ela, a fim de que eu seja idêntico ao meu Deus. Então eu tenho a capacidade de criar conscientemente seres da mesma forma como a divindade criou a humanidade, como as hierarquias criaram a humanidade. Só que hoje eu exerço esse poder de maneira caótica. Eu crio seres invisíveis todos os dias, só que eu crio pensamentos indesejáveis, emoções indesejáveis. Sim, se envolve essa confusão toda, então, eu estou numa função manúsica, estou numa função de criação, de parição mental e de parição astral vital, todos os dias, ininterruptamente, incessantemente, só que eu crio seres caóticos sem pai nem mãe, né, e sem função e desintegrados no meio. Então, eu estou numa função como se fosse um Manu caótico. Então, eu tenho condições de, durante esse processo, e eu tenho 777 encarnações, para que eu consiga chegar no meu ponto de consciência. Senão,
né, esse conglomerado de matéria que serviu para as minhas várias existências, ele não é mais utilizado e depois aí a coisa recomeça. Então eu vou passar mais a pessoa, o ser que não consegue passar de um ciclo, na melhor das hipóteses, ele vai ter que passar mais um ciclo esperando um dia de Brahma, esperando? Vai ter que passar? Não, porque isso que eu queria perde esclarecer. consciência, Perde tudo? deixa de existir enquanto matéria. É por isso que chama de zero dimensão, é que o ser deixa de existir enquanto matéria. Assim, essa unidade de evolução, Sim. ela deixa de existir. Assim, é o único ponto em que se consegue usar o conceito de aniquilamento. Não passou na experiência, então. Acabou. Aniquilamento. Não tem mais nada. E uma coisa que é muito importante a gente conversar, que a gente está falando aqui, nada tem a ver com inferno, não tem nada a ver com religião, claro, já falamos isso aqui. com punição. Então, não é assim que daí você não passou, então alguém vai pegar e vai te punir. Não, é que no final de um dia de Brahma, a própria matéria se acomoda, porque ela se transforma de matéria obscura em luminosa, né, de energia em consciência. Se não aconteceu isso, não é? Essa matéria ela é dissipada, né? E aí no próximo ciclo, então tudo se organiza, entende? Tá, então vamos entender aqui ainda. Tá. Alguns não passaram no ciclo. Os espíritos desses alguns voltaram para a fonte, vamos chamar de fonte. Os espíritos foram embora. Espírito, você já disse no programa anterior, espírito não evolui. É porque assim, ó, ele né? O espírito, ele adquire a consciência e assim, isso que é coisa muito importante e interessante a gente entender. A divindade, então, quando se multiplica para evoluir... É de cima, assim, né? Ela se multiplica sempre em escala setenária para evoluir, né? E aí vem as hierarquias, e aí vem a mônada, que é o que a gente conceitou como espírito, e que tem consciência da divindade. O espírito, ele se lança na matéria mais densa para fazer com que a matéria, é uma doação. A divindade que somos nós, né? Eu, que não sei qual é o meu nome, você que não sabe qual é o teu nome, vocês que não sabem qual é o nome de vocês. Então, vocês se lançaram em uma série de existências para passar a consciência à matéria, para que essa matéria saiba o que acontece em termos de evolução. E qual é essa matéria? Corpo físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata. Todos aqueles corpos. Tá. Entende? Então, e isso é que tem que adquirir consciência para que porque a gente tem a existência, então, o espírito seja um com a matéria. Eu seja um com o meu pai, uma visão individual da coisa, né? Que não existe. É aí que a gente peca, vamos dizer. E uma coisa que a gente tem que entender é que esse processo evolucional da maneira como é hoje, ele jamais existiu. Ele está desse jeito, a gente conceituando, criando os conceitos de mal e de errado e essas coisas assim, porque em determinado momento um planetário ele quis abreviar a humana evolução e criou o conceito de não cósmico. Aí a humanidade, não entendendo o conceito do não cósmico, criou o conceito de mal, porque o mal não existe. Perfeito. Entende? Nem o conceito de diabo, que o diabo é Lúcifer, que é a estrela da manhã, que é a bom, né? De não, ruim, isso nem existe. O conceito criado pelas religiões, isso nem existe. Inferno é o contrário de esferno, é para os mundos internos, né? Então, esse conceito de mal, ele teve um tempo em que ele começou, né? E inclusive o planetário responsável, né, conscientemente por esse processo de atalho humano, ele já está entronizado. Então nem cosmicamente o não existe mais. O que existe é a interpretação errada humana ainda, que a gente conceitua e chama hoje como erro, como sofrimento, como dois tipos de coisas assim. Cosmicamente já não existe mais. Tá. Então a divindade, ela se lança na matéria, né, para fazer com que a matéria evolua. Eu vou me dar para que isso evolua. Que é um todo que precisa ser... Lógico, porque não, a matéria por si não evolui, tem que ter um influxo superior, claro, né? Que somos nós. Claro. Né? Então a gente tem condição, a gente tem a obrigação de fazer com que o que a gente constituiu como corpo e alma evolua para que fique um com o espírito. Sim, mas a pergunta, só falta esse atozinho, que agora nós caminhamos bem. Aquela matéria que não passou do ciclo... Esta deixa de existir. Simplesmente deixa de existir, acabou. Aí que veio o conceito de aniquilamento, só mas que esse aquilo conceito... que animava essa matéria? Aí, o que a gente conversou agora há pouquinho, o que animava essa matéria, há muito tempo se desvinculou dessa matéria. Perfeito, está entendido. Agora. Entende? Tá bom. E esse processo de aniquilamento, esse zero dimensão, esse começar a passar a borracha no quadro, né, ele vai acontecer daí para todas as hierarquias, todas as séries de evolução que estejam nessa situação. Tanto faz ser mineral, vegetal, animal, angelical, independente de qual seja, todos eles passam pelo processo.
é feito uma geral entra num dia de Brahma, né? E aí tem um novo impulso existencial através da criação de novos sistemas planetários, e rondas, e sóis, e essa coisa toda, e a vida recomeça. Porque senão não teria coerência, né? Porque ia sobrar um monte de rebarba de outros ciclos, né? Para você ficar carregando. Porque a gente não pode pensar assim que o universo é uma coisa que assim, que está caindo no vazio o tempo inteiro e que a coisa anda toda, Deus dará, assim, não claro existe que isso. não, isso aí é... Há uma lógica cósmica, há uma mecânica fina, a gente pode chamar de uma mecânica aquibelina, de Aquibel, do sexto planetário, onde tudo no cosmos, milimetricamente, tem o seu lugar e a sua razão de ser. Nós não entendemos por quê? Porque a gente não abre os olhos. Ou talvez a gente não encontre as... Nós temos condições porque em nenhum momento da história humana... A informação adequada, né? Em nenhum momento da gênese desse planeta, tal conjunto de condições foi reunido e dado à humanidade para adquirir consciência como agora. E ver que você falou da questão do final de um ciclo e de albar de um novo ciclo. Então nós estamos, assim, um ciclo que já terminou, que são os valores do passado, né? E o novo ciclo que traz em si não só os valores do futuro, traz em si a própria essência divina revitalizada, traz a vontade e a sabedoria e a atividade já experienciada pela própria divindade, traz todo o mundo novo, traz ambiência nova, traz matéria do futuro, traz matéria astral do futuro, matéria cósmica para revitalizar o que está em cima, no meio e embaixo, para revitalizar e fazer surpresa para a humanidade e para a própria divindade. E tudo isso está aqui hoje, nós respiramos isso, nós nos alimentamos isso, nós somos isso. Só que nós nos recusamos a entender, né, e a ver o que está acontecendo e vivemos no ciclo passado. Então a gente falou uma outra vez que assim, se eu fecho os olhos e passo um caminhão com flores, aí eu posso imaginar que vai ter um casamento ou um enterro. Um enterro, perfeito. As flores são as mesmas, o aroma é o mesmo, né? Eu que crio, né? O branco ou não, eu crio a mão direita. A história dos cegos com elefante também, né? A mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Então, o que nos falta é só a gente exercitar a vontade, o desejo de fazer com que a coisa aconteça, que a gente tenha consciência do processo que nós estamos inseridos, para assumir de vez o lugar que nos compete, né? Não no cosmos, que isso vem com o tempo, mas o lugar que nos compete na nossa própria existência. Em algum momento, cada um de nós tem que se assenhorar da sua própria existência. Nós temos conversado fora do programa, claro, é o que eu mais vivo fazendo assim, e muitas vezes assim eu contesto, né? Porque eu sou um contestador, né? Vamos dizer, contestador no bom sentido, porque eu quero uma resposta, quero ou então entender aquilo lá. Hoje em dia não existe mais mau sentido. É isso, Existe, mas vamos deixar ele de lado. Não, mas, existe, com aí você, muito esforço, mas... você pensa no negócio, tá? Não, porque não sei o quê, já me informaram assim, tudo isso aí que está acontecendo, porque a gente sofre um bombardeio de tudo quanto é canto. Tem informação boa que a gente procura levar, que ela fica restrita, porque nós não temos o espaço que as outras coisas têm, né? Vamos dizer, já diz, de éons, né? Éons que já estão aí. A imprensa, a mídia, as religiões, que já estão bem enraizadas, bem fundamentadas. Mas veja do lado... Aí, só para complementar, aí dizem, não, mas isso já está sendo transformado, isso aí já está no éter, vamos dizer assim. Então, essa que eu aproveito para deixar você falar agora isso realmente, porque qual é a razão de eu estar contestando isso? Tudo bem, como eu vou chamar a atenção das pessoas, no bom sentido, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, não posso interferir no livre-arbítrio delas. Uhum. Ou então, como essas pessoas poderão ser chamadas a atenção, alguma coisa que toque a mente delas, alguma coisa que toque o coração delas, para que elas mudem o seu foco. Vão buscar outro tipo de informação, ou se recusar a olhar aquilo que elas têm olhado. Então, isso existe realmente, já existe no ar, numa mudança, já existe essa mudança? E como captar, qual é a forma, qual é o título disso aqui que nós dizemos, qual é o novo rumo da conduta para a gente se conectar a todas essas coisas novas que estão acontecendo? O novo ele já é uma realidade irreversível, só não percebe quem não quer. Não é? Só que como a gente conversou, então nós... passamos nossa vida e gastamos nossa vida alimentando nossos medos e os nossos desejos. Sim. Né? De uma maneira vã, né? Porque não vai resultar em nada.
Então, o que eu tenho que ter certeza é que em acontecendo já esse processo, em sendo uma realidade já esse novo mundo, né, e que para isso trabalharam várias e várias ordens e hierarquias, né, esses nomes todos que se fala por aí tal, sem conhecer exatamente como você citou, o professor fala sobre Kuthumi, né, que Sim. Kuthumi não é um ser, ele é uma linha do Pramanta, então vários seres. Então, esse trabalho para que isso acontecesse não é de ontem, não é de hoje, não é de 1900, não é de ano 1000. Isso são centenas de milhares de anos que a divindade vem operando, vem trabalhando para que isso aconteça. Você lê um trecho ali onde Krishna fala para Arjuna, toda vez lá no que Dharma declina e a Dharma se levanta, Exato. eu me manifesto para a preservação dos bons e punição dos maus, esse tipo de coisa. Então, sempre houve, né, a tentativa de fazer com que a humanidade e o cosmos e o mundo, né, o visível e o invisível, chegasse no ponto em que está hoje. Só que, em determinado momento, e tantas vindas e quedas divinas, aí se colocou um basta nisso e se começou um outro processo que culminou com o que a gente conceitua como um novo ciclo. Então, o novo ciclo, ele é uma realidade. O que acontece hoje é que a humanidade, ela não vê o que não quer. Por quê? Sempre assim, quando se fala em desconhecido, as pessoas têm medo do desconhecido. Com certeza. Claro. O medo desconhecido é uma característica do ciclo passado, né? Hoje não se pode ter medo desconhecido porque o desconhecido é a própria luz divina, é o próprio conhecimento humano, né? É a própria fraternidade, o amor universal. Então, o desconhecido hoje, ele te faz sorrir e te deixar bem e saudável, né? É que isso foi construído baseado nos medos e erros, né, de um ciclo que já terminou. Então, como que eu consigo tomar um novo rumo na existência? Isto. Qual é que é a mecânica para que eu entenda o que está acontecendo? Primeiro que assim, a mecânica desse processo que a gente conceitua como novo, ela tem que se basear em cima do conceito que a gente tem de amor. Não o amor passional, o amor paternal, maternal, filial, não interessa qual tipo de amor, mas o amor fraternal, né? E até foi dito ali nesse texto, então a questão do amar te permite ver as coisas de cima, sair do fogo. Então o professor Henrique de Souza, magistralmente, como todo ser da hierarquia dele, então ele descreve a maneira como você consegue sair do astral mais baixo, mais denso e ver a coisa de cima. Quanto mais elevado é o sentimento que você tem, quanto mais em função do gênero humano é o maior o seu sentimento que campo você tem, visual, né? De entendimento também. E assim, quando eu tenho eu foco minha consciência no astral e ajo por instinto, por exemplo, então o mundo se turva. Eu só consigo ver aquilo, eu não sei se é dia, se é noite, sabe? E aí quando o processo é o contrário, você já faz uma... Exato, porque quando você cria uma emoção superior, um pensamento superior, a tua consciência, ela se foca em camadas mais altas do astral da mente concreta. Sim. Obviamente, quanto mais alto, mais você vê. Quanto mais alto, menos trânsito eu tenho. Né? Então, desenvolver um dia a dia baseado no amor fraternal. Só que a gente vai falar assim, pô, mas amor fraternal, nem sei o que é isso. Como é que eu faço isso na prática? Então, vamos traduzir o amor fraternal com o seguinte, paciência. Só que a paciência, paciência é uma coisa muito interessante, que assim, então, de todas as formas que habitam no astral, né, sentimentos, desejos, medos, iras, anseios, expectativas, amores, paixões, ó, todos eles, né, então tem um, né, que habita, né, que ele tem mais força que todos os outros. Então, por exemplo, você vai agir por impulso. Aí você diz assim, não, peraí. Não, paciência. Então, a paciência, ela consegue frear a ação por impulso. No lado do ponto de vista oculto, isso significa o seguinte, que é uma forma, né, tão especializada, é uma força vital, astral e mental tão complexa e forte, que ela consegue frear toda uma horda de elementais que se entrelaçaram para fazer com que você agisse por impulso. Isso é a paciência. Quando a paciência entra em atividade, né, e ela consegue fazer com que você freie a ação por impulso, e ação por impulso pode ser uma ação mesmo, ou um pensamento, ou uma emoção, ou criar um ódio qualquer. Então ela faz você frear aquilo. Quando você freia, você cria uma lacuna de pacificidade,
Quer dizer, você diminui o movimento dos ares de Vayu no astral, diminui a temperatura do astral, quer dizer, você baixa a tua própria temperatura corporal e nesse momento entra em atividade, né, o que a gente chama como consciência, que é um conjunto de seres entrelaçados baseado na ética, né, e na moral humana, não na ética e na moral humana, mas na ética e na moral divina, que é aquilo que é contrário à evolução, contrário à divindade. Então, esses conceitos, nessa lacuna que se cria quando a paciência está dá um tempinho, né, nessas emoções do astral, então a ética ela vem, né, a consciência vem e te permite discernir. Aí, então a Isso lógica... que é a palavrinha mágica que eu ia falar agora, lógica, discernimento. Por que as pessoas não têm discernimento? Porque elas agem, na maioria das vezes, impulso. baseado no astral. Verdade. Se a mente concreta consegue se entrelaçar com o astral, aí a emoção ela já tem que andar de braço dado com a lógica, com a razoabilidade. E toda emoção entrelaçada com a razoabilidade, ela já não é mais aquela emoção, ela já é outra. Né? Então, bom, peraí, deixa eu pensar bem. Não vou fazer esse negócio com esse cara, não vou fazer aquilo com aquela pessoa. Tem sentido o que eu estou fazendo? Vou tirar a vida daquele, vou fazer... Mas aí você age por impulso e se arrepende depois, né? O que é pior, porque o se arrepender é viver N vezes a mesma coisa. Perfeito. Então não existe nada pior do que o arrependimento, porque é um ser... Ele fica martelando o na tua arrependimento mente, né? é um ser que ele esvai todo o teu baço, ele Acredito, sim, suga por isso que as pessoas toda a sentem vitalidade mal das e tudo, pessoas né? como se fosse um grande vampiro. Adoecem, isso aí. Lógico, esvaziou o baço, você rompe a rede vital e por ali entra os devatos, que são os elementares Claro. especializados nas doenças. Né? Aí a pessoa fica doente por sua própria incompetência em alimentar demasiadamente seus desejos. Então nós somos os senhores das nossas dores e felicidades, do nosso fracasso e do nosso sucesso. Então, se eu tiver paciência, Paciência é paciência, a palavra-chave, vamos dizer. Paciência. Primeiro passo. Isso. Aí se eu tenho paciência e eu então consigo pacificar e diminuir a temperatura do astral, todos esses seres que se alimentam daquela convulsão, eles tendem a dar uma segurada. Aí você consegue agir com o conceito de lógica ou da mente concreta e você então pode colocar em ação, isso é um exercício, quer dizer, você tem que praticar a questão da vontade, da sabedoria e da atividade. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho sabedoria para fazer, mas não é só sabedoria, não é só o cérebro, é o coração junto, então é amor, sabedoria. Então, se eu tenho a vontade, que é impulso divino, se eu usei o cérebro e o coração, que é o amor e a sabedoria, né, aí então eu vou agir. Se eu usei a vontade, amor, sabedoria e a atividade, eu tenho certeza que essa ação não é lesa divindade, não é lesa humanidade, não é lesa evolução. E o lesa divindade não é eu ir e matar uma encarnação divina. Sim. O lesa humanidade não é eu ir e destruir metade da humanidade. O lesa evolução não é eu ir prejudicar a evolução da humanidade inteira. Não, é em mim. Quando eu crio uma emoção desnecessária, ou um sentimento desnecessário, uma dor desnecessária, ou um pensamento desnecessário, eu estou fazendo o crime de lesa divindade em mim, porque eu estou fazendo com que a divindade que em mim habita fique prisioneira disso que eu crio. Entendo. Eu estou fazendo um crime de lesa evolução da minha evolução. Um crime de lesa humanidade, por quê? Porque em mim a humanidade deposita suas experiências. Entende? Então, o praticar o erro cósmico não é com relação ao cosmos, é com relação ao cosmos em mim. Se eu me resolvo, se eu sou harmônico, se eu tenho vontade, sabedoria, atividade, exerço a paciência, a decorrência disso é entender o que é o amor fraternal, o amor universal. Aí eu não amo mais uma criatura, amo todas. Eu não desejo mais o bem para uma criatura, para todas. Eu não transformo mais só o meu mundo, eu transformo todos os mundos dos outros. O professor Henrique José de Souza diz: cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. E o meu é o mundo real, é isso que hoje tem como definitivo e irreversível, que é o novo ciclo, só que cada um de nós se mantém em um aquário onde ainda pegou o vidro e pintou de preto, para não ver o que está acontecendo fora e acha que realmente o mundo está acabado. E não está acabado. O que a gente vê no dia a dia são coisas naturais, são as coisas criadas pela própria humanidade se expressando, usando a vitalidade da humanidade, e esse ciclo ele tem que ser encerrado para quê? Para que o novo se estabeleça. Mais nada. Beleza. Pessoal, vocês viram aqui o que o Jorge acabou de dizer, então vai serviu para mim, o que mais serve é para mim. Exercício da paciência. E só me permite só um breve parênteses, que assim, é paciência
com os seres visíveis, nosso entorno. Sim. Paciência com os seres invisíveis, que são esses seres que nós criamos e depois renegamos. Perfeito. E principalmente, paciência com aquele ser sobre o qual você tem absoluta responsabilidade e que só você pode dar um jeito nele. E esse ser sobre o qual você tem absoluta responsabilidade e que só você pode dar um jeito nele é você mesmo. Paciência com o invisível e principalmente paciência com você mesmo. Esse que é o caminho. Esse que é o grande recado. Então, essa noite, antes de você dormir, independente, pense sobre o que nós falamos e pense no que o Jorge falou no começo do programa. Você amanhã depende do que você foi hoje. Então, como hoje ainda não acabou, você está em tempo ainda de se modificar. Jorge. Sem dúvida. Obrigado, meu querido, mais uma vez. Obrigado a vocês, um fraterno abraço. Lembre-se, a gente tem conversado aqui sobre a questão da alegria e felicidade. Perfeitamente. Né? Então, sejam alegres, felizes, fiquem em paz, exercitem a paciência, vontade, sabedoria e atividade. E aí o novo, ele se descortina na frente de cada um de vocês, transformando a vida de cada um e a vida da humanidade, da noite para o dia, dentro do conceito de instantaneidade. Um fraterno abraço. Grande abraço e até sempre. Até sempre.